Olá, pessoal. Eu sou Gebre Zogby e nós estamos aqui no canal Futebol Sem Resenha. Hoje estamos recebendo um grande amigo, um profissional do mais alto nível, ao qual eu tive a oportunidade e a honra de trabalhar junto, que é o professor Santana. O professor Santana está falando do Balneário Pinhal, uma cidade praiana aqui do estado do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, professor Santana. Boa tarde, professor Gerban. Boa tarde. Uma referência do futebol gaúcho, futebol nacional. Um prazer conversar com o senhor, falar um pouco sobre futebol. Uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar no futebol profissional, onde eu aprendi muito e que até hoje carrego as suas técnicas e aplico nos trabalhos com os jovens, com as crianças. Eu é que agradeço e me sinto muito honrado em tê-lo como amigo e ter a oportunidade de ter trabalhado com o senhor. Espero novamente ter essa nova oportunidade um dia. Com certeza. E gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público, o público do canal Futebol Sem Resenha aqui no YouTube, e contasse um pouco da sua trajetória, para a gente poder conhecer um pouco mais, as pessoas conhecerem um pouco mais do professor Santana. Por gentileza, professor. Boa tarde. O meu nome é Dalmásio Moraes Santana, eu sou treinador de futebol. Comecei a jogar futebol desde jovem, de criança, em Caçapava do Sul. Eu sou de Caçapava do Sul. Eu sou do 3º distrito de Caçapava do Sul. Então lá nós jogávamos futebol, muito lá, futebol era muito forte lá na época. Então ali a gente já tinha que aprender um pouco das técnicas do futebol para poder conseguir entrar em campo, porque o povo lá era bem qualificado, tinha jogadores de alto nível lá, mesmo sendo do futebol de várzea. Então lá eu aprendi muito. Tem muitas pessoas que hoje já não estão mais entre nós, que eram grandes jogadores. Então quando a gente jovem ali, para entrar em campo, para jogar do lado deles, tinha que dar conta do recado, tinha que aprender as funções, as colocações dentro de campo, como é que dava o time certo do jogo. Então já desde pequeno. Aí eu consegui aprender um pouco de futebol com eles. E de lá, muito jovem, vim para Porto Alegre. Porto Alegre, chegando aí, fui trabalhar numa empresa de telecomunicação, isso lá pelos anos 80. Aí. Uhum. E daí, chegando aí, consegui dar andamento no meu trabalho, na minha vida, né? Muito jovem, né? A família ficou lá, o pai, mãe, tudo. Então ali eu comecei a jogar. Na própria empresa tinha um time de futebol, me convidaram, nós fomos jogar no fim de semana. Sim. Eu meio acanhado ali, mas aí entrei em campo, aí o pessoal gostou, né? Gostou. Né? Comecei a executar aquilo que eu tinha aprendido, né? E fomos dali em frente, fomos seguindo, jogando ali no time da empresa. Depois tive a oportunidade de ir para o Internacional, fui para o Internacional, fiz teste lá, avaliação, fui muito bem, mas naquela época não tinha alojamento para quem era daqui. Era muito difícil, eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar meu aluguel e tudo. Então, como eu já... Esse teste, o senhor pegou o tempo do estádio Eucaliptos ainda, né? Não era Eucaliptos, era o Beira-Rio. Era lá no Beira-Rio? Era lá naquele campo peladão, lá atrás, lá. Uhum. Tinha um céu lá, foi ali. Então, Só vou pedir, então, para fechar aqui, o pessoal tá fazendo obra aqui do lado, então já... Tudo bem. Aí... Pode continuar, professor. Daí, depois fui morar próximo ali à Vila Cruzeiro. Ali, próximo à Vila Cruzeiro. Então, nós jogávamos futebol ali, tinha uns times muito bons. Eu tive a oportunidade de jogar nos times ali, que tinha Terremoto, Furacão. Eram times bons, disputavam o campeonato de Porto Alegre. Sim. Depois, nós, muito jovens, se reunimos entre os jovens lá e fundamos o Ajax da Cruzeiro. E foi junto com os jovens ali, tudo. A gente jogava futebol num lugar, no outro. Seguimos dando andamento. Joguei muito futebol também, depois ali no Parcão, no Marinha, campeonato ali, muitos campeonatos ali joguei. Depois tive oportunidade, fui para o interior de novo, aí lá joguei vários campeonatos e fui sempre seguindo.
essa atuada aí. E entre o trabalho e o esporte. Sim. Aí, com o tempo, aquilo estava em mim, a oportunidade que eu tive, mas na verdade não pude seguir. Aí eu comecei onde eu via, às vezes, as crianças precisando de auxílio para jogar, né? Eu via eles ali, estavam às vezes meio desalinhados em campo e tal, não tinham um pouco de técnica, e eu ensinava. O senhor já participando dos jogos? Isso, participando dos jogos. Como atleta? Aí, como atleta, e aí eu ensinava os pequenos, e daí foi indo, foi seguindo. Depois tive a oportunidade de trabalhar no futebol profissional, nos clubes aqui do Rio Grande do Sul, como treinador na comissão técnica. Tive a oportunidade de trabalhar na Cefasa, né? Tive a oportunidade de trabalhar no futebol catarinense, do qual fui seu auxiliar técnico. Foi excelente, onde eu aprendi muito. Demos um trabalho belíssimo, né, professor? Com aqueles jovens, com aqueles atletas lá. Me recordo que iniciamos com 4 jogadores, terminamos com 60. Com 60. E tudo num nível, assim, nível técnico excelente, que nós conseguimos lapidar muitos deles ali, né, professor? É verdade. Na época, eu posso dizer que foi um dos melhores trabalhos que eu tive a oportunidade de participar. Foi muito bom. Eu tive a honra de conhecê-lo, né, o privilégio de conhecê-lo, e também trabalhar, trabalhava o senhor e o professor Giancarlo, né? O professor Giancarlo, excelente profissional também. Exatamente. Bom companheiro, bom de trabalhar. A gente se afinava, né? A gente trabalhava, a gente se conhecia, né? E o respeito que a gente tinha e tem um com o outro, né? Então ali a gente construía tudo junto, né? Um trabalho que não tinha vaidade, né? A gente trabalhava pelo futebol, ninguém queria ser mais do que ninguém, e ali e o senhor passando seus conhecimentos que foram e são até hoje muito importantes para mim. Então, depois eu tenho um projeto chamado Bom 10 na Escola. Gostaria que o senhor falasse, professor, nós temos um bom tempo de entrevista. Sim. Gostaria que o senhor comentasse, penso eu, talvez esteja equivocado, que deu despertar quando o senhor começou a orientar os seus colegas que jogavam com o senhor, que eram mais jovens, o senhor com a sua experiência já ia orientando as partidas e antes, muito provavelmente. E se foi nesse momento que deu aquele start, aquele estalo, assim, tipo, vou pegar e fazer um projeto. Quando que o senhor teve essa ideia? Se foi nesse momento onde o senhor começava, mesmo como atleta, já orientando outros mais jovens? E qual foi o momento específico que o senhor teve essa ideia de fazer os seus projetos relacionados às crianças, adolescentes, dentro do futebol, por gentileza? Eu comecei a me despertar isso já desde o momento que nós fundamos o Ajax, que nós éramos os mais velhos, ali 17, 16, 18 anos, e tinha os outros pequenos, 7, 8 anos. Então, ali nós já íamos dando as orientações para eles. Aí os que tinham ali de 14, 13 anos, nós já íamos introduzindo eles junto com nós, do nosso grupo. Então foi ali que despertou, né? E depois eu fui embora dali, né? Eu fui trabalhar, segui a minha vida profissional em outras áreas, né? E sempre jogando futebol. Aí depois conheci outro colega meu que era treinador de futebol, e aí eu comecei a trabalhar com ele, e ele disse, não, tem que começar a trabalhar a parte técnica das crianças também. Aí foi que eu comecei. Então eu criei o projeto Bom 10 na Escola. Como chama? Poderia repetir? Bom 10 escolinha de futebol, Bom 10 na Escola. Esse projeto teve a iniciativa foi do senhor? Foi a minha iniciativa minha. Por que Bom 10 na escola? Porque sempre eu ensinava a eles as técnicas, e eles iam melhorando, e eu dizia, tá bom, professor, tá bom. Eles... Deu uma pequena travada, ó. Voltou. Eu sempre falava a eles do dia, não, bom 10 se tu estiver na escola, tu não tá na escola, tu tem que te matricular, tu tem que voltar para a escola, vamos dar, que não tem outra saída a não ser
através da escola. Não tem. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. O senhor fez uma relação, eles perguntavam se o senhor estava, se eles estavam bem. Se estava 10. Aí o senhor pegava e dizia, vai estar bem quando também tiver 10 na escola. Isso, Mais ou menos nessa linha? Nessa linha. E daí eu fui trabalhando com eles. Tem grandes hoje jovens que eu encontro na rua, que me conhecem há tempo, já hoje em dia estão trabalhando, outros tem até uns que já trabalham, estão na segurança pública, outros estão trabalhando no mercado, estão trabalhando em outros lugares, e às vezes me reconhecem, que a gente não reconhece mais eles, porque são jovens, vão crescendo, são crianças, né? Mas eles guardam a memória, na memória deles, o trabalho que a gente fez. Isso é muito gratificante, porque é difícil que o meu trabalho, todo esse trabalho que eu faço, a minha escolinha, é do terceiro setor, que é da parte, né, que a gente tem que fazer a parte social, da parte social. E é muito difícil. Então, eu tento ajudar no que posso, às vezes chuteira, essas coisas. E sempre coloco para eles, né, dentro das táticas, eles vêm, às vezes, com pensamento também, né? Eu tenho que ter uma chuteira boa, que tem que ser essa marca, é por isso que eu não acertei. Eu vou trabalhar com meu filho. Não é a chuteira. Tu tem que aprender a bater na bola. Que quando eu aprendi a bater na bola, já lá no interior, as pessoas que me instruíam, eu lá batia, estava de pé descalço, e outras vezes tinha um senhor que dava aula de futebol para nós, ele jogava muito. Ele batia na bola de bota de borracha. Sabe, a galocha, batia e fazia lá onde ele disse, não é, viu? Não precisa, não é isso aí. A chuteira é só um complemento, alguma coisa para como é que ele dizia, para não cravar no teu pé as rosetas que tinha no campo. Isso aí. Agora, bater na bola não é a chuteira, não é a marca da chuteira que vai fazer isso, é tu que tem que saber, é o jeito, né? Então eu sempre coloco isso para eles. Claro que é importante usar um bom material, isso, mas eu vejo muitas pessoas achar que isso é definitivo. Botou boa marca de chuteira no pé, colocou uma palmilha que faz isso, faz aquilo, não é o suficiente. A pessoa tem que aprender a bater na bola. E para isso tem que ter paciência para trabalhar com os jovens, com as crianças, né? Tem que a parte didática e trabalhar com eles, ter a paciência com eles, ter atenção com eles. E eles têm que ter a gente mais ou menos como um exemplo. Eu pergunto para o senhor, então, começou a ideia dos projetos com a escolinha de futebol, tendo uma ligação com a escola, né? Como o senhor mesmo disse, o primeiro projeto futebol Bom 10 na escola, alguma coisa? Bom 10 da escola. Isso. Eu pergunto para o senhor, aí começou quando o senhor estava no Ajax, né? Em Porto Alegre. Começou do Ajax em Porto Alegre. Depois eu saí do Ajax, aí fui embora, fui trabalhar em outras atividades que eu trabalhei, né? E então o futebol sempre eu jogava. Joguei a Copa Paquetá, joguei em outros clubes, de pequeno, de menor expressão. Antes tinha muito essas grandes empresas, tipo, por exemplo, o Correio, Demai, essas empresas, eles todos tinham time de futebol, né? Tinham ali. Então, às vezes vale, inclusive, nós estamos falando não apenas para o pessoal do estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil e também para outros países, através do YouTube, né? Sim. Vale muito a pena. O senhor falou agora em duas empresas públicas, né? O DEMAI, que é o Departamento Municipal de Águas e Esgotos aqui de Porto Alegre, por exemplo, né? E tinham as equipes, isso era uma tradição mesmo. Inclusive, em Porto Alegre, nós tínhamos o Força e Luz, né? O Força e Luz, que era da CE. Que era da Companhia Estadual de Energia Elétrica, né? Que era também estatal. E agora o senhor me fez recordar, e isso é muito interessante até para quem gosta da história do futebol brasileiro, que nós tivemos aqui uma empresa que tinha um time chamado Renner. O Renner. O Renner. E o Renner era uma equipe profissional das indústrias das tintas Renner.
Batista Renner, eu disse também, estava engano, ele foi campeão gaúcho, né? Exatamente, é aí que eu quero chegar. E o Renner, pelo que eu me recordo, eu acho que foi em 53, 54 ou 54, 55 que ele foi bicampeão gaúcho profissional, primeira divisão, superando as duas grandes equipes da capital, que eram o Grêmio Internacional. E naquela equipe do Renner, eu tive também a felicidade de ter como professor, o professor Alduino, jogava naquela equipe, né? Sim. E jogava também o nosso querido e saudoso professor Enio Andrade. Enio Andrade. Exatamente. Do Renner. Foi várias vezes campeão brasileiro, aliás, 3 vezes, né? Com o Internacional em 1979, onde conquistou o título invicto, né? Sim. Depois, em 1981, com o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E em 1985, ele foi campeão com o Curitiba na final no Maracanã contra o Bangu, nos pênaltis. Né? Então, o professor Enio Andrade, saudoso professor Enio Andrade, um grande treinador, e ele jogou nesse time junto com o professor Alduino e outras feras, sagrando-se bicampeão gaúcho profissional na década de 50. Veja que interessante essa história de como as empresas, tanto públicas quanto privadas, tinham as suas equipes profissionais, e chegando o Renner ao bicampeonato gaúcho na década de 50. Então, essa sua colocação do futebol nas empresas, ela remete às raízes do futebol brasileiro, né? Aonde nasceu o várzea, que depois foram as empresas, e assim até chegarmos no ponto que nós estamos hoje, com o futebol completamente internacionalizado, em grandes clubes no mundo todo, e tendo transmissões intercontinentais. Então é sempre importante, e o Brasil sempre numa posição de destaque, e é muito importante o senhor, essas colocações que o senhor fez, para a gente saber a origem desse nosso futebol. A origem do futebol. Então, nesse trabalho, eu tive, às vezes, fiz alguns amistosos, até com o clube lá do professor Aramis. Fomos lá fazer um amistoso lá. Foi agora no verão passado, estava muito quente, estava por torno de uns 40 graus. Aí nós marcamos aqui, fui embora com a meninada para jogar lá, o clube dele lá é alto nível. E aí fomos lá, eu conversando com a rapaziada, explicando, esfriando o coração deles, montei umas estratégias de jogo, das quais eu aprendi com o senhor, muitas delas, e aí fomos ao jogo lá com eles. Começamos, e no primeiro tempo nós terminamos vencendo o jogo de 1-0. Primeiro tempo, e lá eles são bem preparados, mas aí montei uma estratégia com os jovens aí, e foi dando certo. Perdemos um jogo de 2-1, para nós foi uma vitória, um jogo limpo, um jogo que é bom jogar com um time de alto nível, né? E ele joga e deixa jogar, né? E então os jovens ficaram muito felizes com aquele jogo, o futebol que nós fomos lá, e tudo, a viagem, e tem tudo, né? Eu proporciono, ajudo a proporcionar o lanche, todas essas coisas para ele, tudo aí é comigo, né? Porque ele não tem um apoio. Também, só lembrando o beach soccer, o futebol de areia, nós participamos aqui em Balneário Pinhal do Campeonato Gaúcho de Beach Soccer. Aí escrevemos, falei com o pessoal da Federação de Beach Soccer e tal, aí fomos jogar o campeonato. Nós fomos muito bem, os meus atletas, o Beach Soccer, ele traz jogadores do Rio de Janeiro para jogar aqui, no Rio Grande do Sul, nos clubes, que daí eles investem, né? Vem do Rio de Janeiro, vem de outros lugares, vem jogadores profissionais, jogadores bons. Aí comecei a trabalhar com os jovens aqui. Meus jovens tinha assim, tinha uns ali de 14 anos, 14, 15, 16, o mais velho tinha 18.
Aí fomos montando estratégia, fomos muito bem, e aí eles gostaram muito do nosso futebol, da forma que jogamos, porque nós conseguimos fazer gol neles. Então, ali nós perdemos partida no fute de areia, de 3-1, de 5-2, entendeu? Nós conseguimos, né, tivemos êxito e o jogo foi muito bom. E os jovens estavam bem para conseguir preparar bem eles e eles cumprir as tarefas dentro de campo, né? Certo? Isso que é o importante, né? Então, eu fico muito feliz com esse trabalho que faço. Agora, está pintando a oportunidade que o novo prefeito de Balneário Pinhal me convidou para encampar esse meu projeto, essa ideia para a prefeitura, e nós darmos andamento agora, a partir de janeiro, também no beach soccer e no futebol de campo, que vai ter várias, né, oficinas nos bairros, e eu, conforme ele me falou, para mim ficar com o bairro centro, ali onde tem campo, ali que ele me falou, e nós vamos dar andamento isso aí, que é uma parte assim recreativa, mas dentro disso a gente vai introduzindo aos pouquinhos, né, o futebol para as crianças, né, eles vão pegando o jeito, né, e isso é muito bom, é gratificante, muito bom isso aí. Então eu me sinto muito feliz com esse trabalho que eu estou à frente, isso é um meio de me mantém vivo, eu me sinto útil, e eu sei que eles precisam de mim, e eu preciso deles. Eu acho que mais eu preciso deles que eles de mim, porque eles são combustível para mim, né? Me movimentar. Que bacana. E eu acho importante, qual o nome do prefeito? Eu até gostaria de agradecer a ele essa belíssima iniciativa de convidá-lo para o senhor participar, né, com o seu projeto junto à prefeitura da cidade de Balneário Pinhal. É o prefeito César Furini, do MDB. Ele é um jovem, já foi vereador aqui em 2 mandatos. Ele é uma pessoa que tem umas ideias boas, ele é muito envolvido com a comunidade, é uma pessoa muito sensível. Por isso que eu estou trabalhando, me convidou para trabalhar ao lado dele, eu sempre acreditei no trabalho dele. Ele é uma pessoa muito sensível, vai fazer com certeza um bom trabalho, porque trabalha com coração, e isso é importante. Onde a pessoa trabalhar nesse sentido, ali eu estou junto. Tá certo. Uma curiosidade, professor. No início, quando o senhor começou a trabalhar o futebol mais nessa linha social, né, vinculando diretamente ao estudo, quem é que lhe procurava inicialmente? Era a própria garotada, os pais, as pessoas que ajudavam a criar essas crianças? Porque muitas vezes a criança, o pai trabalha, a mãe trabalha, e às vezes não tem quem leve. Então, como é que se dava o início dessa relação entre a criança, né, o adolescente e o projeto? Como é que se iniciava essa relação entre vocês, por favor? Essa relação muito deles foi dos pais deles, muito pai deles, o vô deles, já tinha jogado futebol junto comigo. Aí muitos deles sabiam, aí quando eu passava a treinar, um ia passando para o outro, entendeu? E aí eles vinham vindo. Aí eles queriam, porque muitos, às vezes, já estavam num projeto. Eu peguei muitos jovens para trabalhar comigo que já estavam num projeto, tinha jovem que já estava até em clube. E tinha alguma pequena deficiência, alguma coisa, às vezes eles iam pedir para ajudar, não sei se eu posso te ajudar, e aí, mas vou tentar. Aí eu passava um pouco de conhecimento para ele, e aí ele chegava lá no clube e melhorava o rendimento dele, já não tinha certas cobranças que tinha, então eles iam passando para os outros. É um pequeno... E assim que... Então eles chegavam, muito desses trabalhavam, eu apresentava o trabalho ali para eles, algumas dificuldades que eles tinham, né? Alguma dificuldade em campo lá com o treinador, muitos já estavam em clube. Aí eles vinham, falavam comigo, e eu passava um pouquinho do meu conhecimento, o que eu podia melhorar aqui e ali, e ele voltava depois, seguia lá os treinamentos no clube, muitos deles, e chegava lá e melhorava significativamente. Aí o próprio treinador disse, não, mas tá muito bom, tá fazendo o dever de casa certinho, e aí por diante foi indo. E até hoje eles procuram a mim, aqui vem o pai, vem a avó, vem os meninos direto aqui,
Quando o senhor estava no Nacional mesmo, você lembra que eu levei um jovem daqui lá, que ele veio me procurar aqui, levei lá, dei uma lapidada nele, foi bem menino, né? Uhum. E eu pergunto para o senhor, assim, a faixa etária desses meninos, de que ano aqui, qual a idade, assim, que começaram a mais atletas de procurar? Porque esses meninos, eles vinham, então, pelo que eu entendi, através dos conhecimentos que os pais, as pessoas que haviam jogado com o senhor, falavam para eles a respeito do seu projeto. Sim. Aí esses pais, as pessoas que criavam e criam essa criançada, iam com eles ou eles iam sozinhos? Como é que se dava esse contato inicial? E também para saber qual era a faixa etária, que idade que eles realmente tinham, a maioria deles tinham, ao se apresentar no projeto. Sim, alguns iam com o pai e outros iam sozinhos. As mães me procuraram para alguns que estavam com dificuldade na escola. Uhum. O jovem estava com dificuldade na escola, estava com um problema social dentro da comunidade. Sim. E aí me procurava, e aí ele vinha, às vezes ficava ali meio encabulado, quer trabalhar? Não quero. Tá bom. Então tá. Mas eu digo, eu quero que tu fique aqui comigo. Tá aqui, eu vou passando trabalho para eles ali, tu fica aqui comigo. Muitos deles, às vezes, têm um problema social gravíssimo, né? Muitos tinham um problema social grave. E aí chegava ali, a gente ia conversando, né? E eu digo, fica aqui junto comigo, pode ficar cuidando aqui, se caso cair uma bola ali, tu quiser me alcançar, tu me alcança. Eu fico olhando, um pouco, ele ia se chegando e começava a conversar comigo, começava a participar do projeto. Às vezes tinha uns que não podiam, a escola às vezes já não estava aceitando, e a mãe também já estava cansada de ir lá. Aí eu disse, não, faz o seguinte, tu vai trabalhar aqui comigo, mas tudo tranquilo. Eu disse, quem sabe tu volta para a escola. Não vou voltar. Não vou voltar, eu não quero mais saber disso aí, tal, que isso, que aquilo, nem quero eu lá. E nós íamos conversando. Tá, mas me diz uma coisa, se eu for lá contigo, lá na escola, lá e conversar com o professor lá, será se não fica melhor? Mas ele não vai me aceitar. Não, mas uma hora nós vamos lá. Aí eu digo, fica aqui que eu vou lá conversar. Depois ele vinha junto, e aí muitos seguiram, voltaram para a escola, hoje estão numa boa aí, né? Graças a Deus, tocando a vida. Então veja a importância do futebol no meio social, né? Muito importante. A sociabilização dessas crianças através também do esporte. E a idade dele de 7 anos, 6, 7 anos, até os 17 anos. Tem uns de 18. Uhum. Às vezes tem muitos jovens que já estão ali com 20 anos. Mas eles querem uma oportunidade para jogar. Porque muitos deles não têm condições de participar de um clube de futebol, seja ele de comunidade, porque dentro o futebol é assim, ó. Às vezes as pessoas que trabalham, o cidadão trabalha numa empresa, chega fim de semana, ele convida os colegas, e já tem um clube que eles montaram ali, pegam a chuteira, camiseta e tudo, vão lá, jogam o seu futebol, vem embora, às vezes comem churrasco lá e tal coisa, e às vezes esses jovens não conseguem entrar nesse meio. E aí eles ficam nesse espaço aí. Então, eles precisam de alguém que dê essa atenção para eles. Entendi. E aí, muitos deles aí começam no projeto, vai trabalhando ali com a gente, daí um pouco ele já arruma emprego, já volta a estudar, isso tudo. E daí um pouco ele está introduzido lá nesse clube de bairro, junto com os pessoas de mais idade, estão trabalhando lá, o comportamento dele mudou. É muito importante o esporte, professor, o futebol é muito importante dentro das comunidades. E eu pergunto para o senhor, assim, nessa faixa etária que o senhor falou, entre 7, 6 e 20 anos, que basicamente seria, sempre tem as exceções, mas basicamente o senhor englobou a infância e a adolescência nesse seu projeto, nos seus projetos.
E eu Sim. pergunto para o senhor assim, o senhor até comentou esse exemplo do menino que chega meio acanhado, não quer participar, daí o senhor com todo o seu carisma, todo o seu acolhimento, né? Acolher aquele menino, vai sabendo, conversando com ele, sabendo levar a situação até o momento que ele, não, quero participar então. E aí ele pega e começa a jogar junto com os demais meninos, né? E isso é uma coisa que o senhor foi desenvolvendo e hoje continua colocando em prática. E eu gostaria de saber do senhor a diferença de quando o senhor tem o primeiro contato, que o senhor relatou, inclusive, essa situação que acontece, daquele menino que chega no projeto e de repente fica meio acanhado, né? E o senhor leva de um jeito para ele poder se inserir naquele contexto. Gostaria que o senhor me falasse como é a relação no momento que esse menino, nessa situação, saiu, né? Alguém indicou uma pessoa, ou que foi colega do senhor jogando, ou as mães, ou os pais, ou quem criou essa criança, chegaram no projeto, mas ele está meio acanhado. No momento que o senhor consegue, com todo o seu carisma, com toda a sua paciência, com toda a sua didática, o senhor consegue pegar e inserir e dizer, ok, agora você vai participar dos trabalhos técnicos, vai participar do jogo. Como é essa relação? Como ele se sente? Como é que essa satisfação ela é visível ou é aquela assim, ou ele esteja aquilo muito interiorizado? Como é que o senhor percebe esse momento? A introdução, eu faço a introdução porque todo jovem que está trabalhando ali comigo, eu vou trabalhando para ele ter a aceitação na diferença. A diferença técnica, a diferença social, né? Isso aí eu vou trabalhando aos pouquinhos, eles vão entendendo através das atividades esportivas o quão é importante inserir. Porque eu me coloco como referência para eles, dizendo, olha, eu tenho dificuldade de ambular, tem problema aqui, isso, então é uma dificuldade que eu tenho, mas eu consigo exercer uma atividade, mesmo com a dificuldade. Então, aquele colega que tem uma dificuldade, seja ela qual for, nós temos que acolher ele. O nosso trabalho é acolher ele. Cada colega que chegar aqui no projeto, onde eu estiver trabalhando, vocês têm que acolher ele bem, tratar ele bem. Tratem bem, que tudo que a gente só recebe, tudo que a gente recebe é o que volta para a gente. Se a gente passa algo bom, a gente recebe algo bom. E sempre coloco para eles que as pessoas são boas. Todas as pessoas são boas, mas depende da forma que nós abordar ela pode se esquivar, ela pode se sentir mal acolhida, e nosso dever é acolher bem o nosso colega. Então a gente vai trabalhando nessa área assim com eles, e eles vão ganhando esta confiança no trabalho. Também consigo, às vezes, fazer eles desempenhar funções que é muito difícil para eles fazer. Às vezes, trabalhar, eles são destros, fazer eles trabalhar um pouco, ser ambidestro, trabalhar com a direita, trabalhar com a esquerda, trabalhar assim, e dentro de um sistema bem simples, assim, bem didático, né? E vai indo, e eles vão melhorando, eles ficam felizes. Aí chegam em casa e contam para o pai, contam para a mãe, ou aquele próprio colega que chegou já fala, eu cheguei aqui, assim, o professor não conseguiu fazer eu jogar. Essa é a importância. Claro, dentro disso tudo tem uns que despontam mais um pouquinho. Eu gostaria de saber do professor Santana uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Esses meninos, basicamente o senhor trabalha com meninos entre 7 e 20 anos. Eles chegam nos seus projetos com a expectativa de se tornarem jogador profissional ou
eles chegam com realmente a ideia de uma recreação? Qual é a expectativa que a maioria desses meninos chegam, independentemente da idade? O senhor já havia comentado para a gente, né, que a idade era basicamente mais ou menos entre 7 e 20 anos de idade, havendo exceções, é claro. E eu gostaria de saber, a maioria desses meninos, quais são as expectativas que o senhor observa na chegada deles nos seus projetos sociais, que o senhor utiliza o futebol como instrumento para sociabilizar essa garotada? Eu gostaria de saber do senhor qual é a sua impressão deles na chegada, o que eles buscam na chegada, e depois, com o decorrer do projeto, o que o senhor observa que vai acontecendo na vida desses meninos? Por gentileza, professor. Professor, desculpa, que nós estamos aqui com o professor Santana, uma pessoa maravilhosa, que tem a sua vida dedicada à inclusão dos jovens, das crianças na sociedade, numa melhor condição desportiva, né? Que através do esporte eles consigam vivenciar novas experiências dentro da própria vida, né? Professor, eles chegam como toda criança, chega quase sempre com a expectativa de ser um jogador de futebol. É o sonho deles. Uhum. Então, eu não estou ali para dizer, olha, tu não vai ser um jogador de futebol, vamos trabalhar para isso. Aí começo a apresentar o trabalho para eles, devagarinho, nós temos que desenvolver toda aquela caminhada, né? Devagar, e a gente vai desenvolvendo e também usando a parte cognitiva com eles. E muitos deles vão desenvolvendo na escola. Eles vão desenvolvendo na escola, eles vão vendo o mundo com outros olhos, eles vão conhecendo outra realidade. Devagar, gradativamente, a gente vai colocando em doses homeopáticas, né? E quase todos eles vão e terminam o estudo. E os que não terminam o estudo chegam próximo de acabar ali o seu colegial, mas ingressam no mercado de trabalho, tornam-se cidadão de bem. Então essa é a função nossa. Tem uns que têm mesmo condições, que chegam a ter condições de profissional, mas aí eu apresento para ele todas as dificuldades. O futebol não é fácil, que a pessoa tem que estudar, tem que ter uma profissão de outra forma, que o futebol profissional não é uma garantia que ele tem, porque ele pode estar no futebol profissional e acontecer qualquer uma coisa, ele pode se lesionar, então aí de repente não vai conseguir jogar mais o profissional. Então são essas partes que a gente vai apresentando para eles devagar. Com os jovens a gente tem que ter paciência com eles, muita calma para falar com eles, explicando devagarinho e apresentando o trabalho. Eles têm que se sentir envolvidos no trabalho, se envolver no trabalho. A parte de se eu tiver que repetir um trabalho, um jovem, nos dedos, se eu tiver que fazer 40 vezes, eu faço. Eu vou lá, eu volto de novo, eu faço o trabalho de novo, eu ensino de novo, vou devagar, vou introduzindo, e a maioria deles eles conseguem fazer, cada um, né, da sua forma, né, mas ele consegue evoluir. E ele evolui como pessoa, porque aumenta a autoestima dele. Sim. Ele leva essa autoestima para dentro de casa. Dentro de casa, ele leva essa autoestima. Ele começa a ter outro comportamento com a família, ele consegue ver. Então, às vezes eu encontro na rua, já me olha, vem conversar comigo e tal coisa. Às vezes eu nem estou vendo nada, não estou fazendo nada. Mas eu vi, o professor estava ali, foi mal ali. Eu digo, não, eu vi, às vezes eu não vi, né? Eu nem sei do que se trata, né? Onde é que ele está vindo. Ô, professor, estou vindo de tal lugar. Eu disse, não, tá bom, tá tranquilo, né? Mas são todos assim, eu crio esse vínculo de amizade. E com os pais também, né? Os pais começam a notar. Mas essa coisa de trabalhar com a criança no esporte tem que ter paciência. E eu acho que um dom para trabalhar.
Se a pessoa trabalhar só puramente pelo salário, às vezes a pessoa vai deixar de entregar o amor, né? A pessoa tem que ter a parte, né? Tem a remuneração, etc. Todo mundo tem essas coisas, mas tem que ter o amor no coração. Que só o amor que faz a pessoa voltar a ensinar a um jovem 40 vezes a mesma coisa sem se irritar com ele, sem dizer que ele não deu certo, né? Então, isso que vai cativando eles, a paciência, que às vezes eles não têm em outro lugar. E eu pergunto para o senhor, mais ou menos assim, dentro dessa filosofia que o senhor vem aplicando desde o tempo lá quando o senhor jogava no Ajax, aqui da Vila Cruzeiro de Porto Alegre, né? Sim. E o senhor e outros colegas que também ajudavam os mais jovens. Sim. Desde aquele tempo que o senhor começou a desenvolver essa sua característica do futebol mais voltado para o social, né? O social. Exatamente, para inserção social. Eu pergunto para os estudos, né? E eu pergunto para o senhor, em matéria de mais ou menos em percentagem, quantos meninos chegam no projeto e permanecem no projeto? Por exemplo, vamos dizer assim, meio ano. Não vou nem dizer uma temporada, vou dizer meia temporada, né? Vamos supor assim, menino, qual é a percentagem daqueles que chegam e ficam até mais ou menos 6 meses, por exemplo? Olha, os que ficam, o senhor diz que ficam com assiduidade, que permanecem. Que vão permanecendo, vão indo aos treinamentos, aos jogos. É em torno de 20%. 20%, então. 20%. 20% eles conseguem permanecer no projeto. Conseguem permanecer, 20%. E tem aqueles outros que vão e voltam, mas tem que ter paciência com eles também. Ter paciência com eles. Eles estão num processo construtivo. Tem muitas coisas envolvidas, às vezes, na vida desse jovem, dessa criança, né? E às vezes o recurso que ele tem é ali, no social. Prossiga. Não, eu estou dizendo assim, muito interessante, porque essa observação dos 20% que o senhor fez, eu fiquei bastante impressionado, mas ela é realista. Porque muitas vezes a gente escuta as pessoas jogarem uma percentagem lá em cima em determinados assuntos relacionados à sociabilização, à frequência, e a realidade não é bem essa, né? Devido a vários fatores. Tem vários fatores. E como eu tenho uma coisa comigo, eu tenho o trabalho, eu faço o trabalho, os dias que eu vou fazer e tal. Quando eu marco com eles, eu estou lá. Eu digo para eles, se o professor não estiver aqui, pode acontecer alguma coisa. É muito grave, mas eu procuro estar ali, né? E o meu trabalho, ele não é só aqui, ele é itinerante. Aonde eu for, eu levo esse trabalho comigo. Já estive em várias cidades trabalhando dessa forma. Sim. Né? E aqui mesmo, tenho aqui em Balneário Pinhal, atendia jovens ali, e eles estão sempre me procurando. Agora vamos voltar de novo da cidade vizinha, que é aqui Palmares do Sul, que é o Quintão. Lá em Quintão também tem um professor que faz esse trabalho, mas ele já está com a idade avançada, às vezes não consegue, mas muitos de lá, eles vinham trabalhar aqui comigo, muitos não tinham como vir, eu ia lá, buscava, vinha, eles trabalhavam comigo. Dali saíam uns jogadores até bom, tem um bom jogador ali, um bom goleiro de salão, excelente, futebol de salão, excelente guri. E como pessoa também, então ele joga o futebol, ele trabalha, então lá também eu sou conhecido. E o controle da frequência na escola, como é que o senhor faz esse controle, professor? Eu faço o controle, eu faço com eles, porque sempre um entrega o trabalho, como é que estão indo? Fulano não está indo mais. Aí eles mesmos vêm e dizem, professor, foi mal, professor, eu estou meio parado.
Tem que ter espiritualidade também para lidar com eles, né? Não pode ser muito duro e não pode também ser muito, né, deixar correr frouxo. Mas eles precisam se expressar. Porque às vezes as pessoas não deixam ele se expressar. O jovem vem, a criança quer falar assim, não, corre para trás, lá, vai para lá, eu tô lá, eu tô dizendo, fica, escuta o que ele quer falar, nem sabe o que ele quer falar. Se eu quero falar contigo, professor, o que é? Não, aí às vezes ele vai contar alguma coisa, uma dificuldade que ele tem, e a gente tenta ajudar. Às vezes muitos não têm documento, aí o incentivo tem que fazer a identidade e tal. Aí ele não... mas eu não tenho a foto, senão eu vou te levar ali, faz a foto, vamos lá na tua casa, ela entrega para tua mãe lá, já tá aqui, já tá a foto dele aqui, que tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade, está aqui a foto dele, para fazer o RG dele, fazer a identidade, caso a gente for fazer algum jogo, algum amistoso, precisa do documento para a gente viajar, né? Exato. Mas é uma coisa gratificativa. Porque são situações que para algumas pessoas são situações fáceis de serem resolvidas e para outras pessoas tem essa dificuldade, né? Existe muita essa dificuldade, né? Existe muita essa dificuldade. Eu tirar uma fotografia que para muitas pessoas dizem, vai lá, tira uma fotografia e me traz. Às vezes, não é, para algumas pessoas a dificuldade não existe, ou seja, é fácil, e para outras pessoas a dificuldade é enorme, e essa compreensão, esse carinho que o senhor está dedicando a toda essa garotada, aos familiares, às pessoas que cuidam desses garotos, né? Eu acho que ela deve ser ressaltada e é algo elogiável. E eu quero agradecer muito mesmo assim, o que o senhor está fazendo para essa garotada. O senhor já fez e está fazendo e ainda vai fazer, né? Pretendo, se Deus quiser, continuar fazendo. Agora nós estamos organizando aí a questão de transição, que aí vai começar o esporte, aí vamos ter mais apoio, né? Vamos ter mais apoio junto ali com o prefeito, o César Furini, aí nós vamos ter mais apoio, nós vamos ter campo. Aqui eu não tenho campo para treinar, professor. Eu treino ali num campinho pequenininho ali e às vezes ainda despejava umas caçambas de areia no meio, que é para mim, mas eu ia lá, pegava paz, esparramava de novo ou na beira da praia. Mesmo assim, saiu o jogador daqui, saiu o atleta daqui para ir jogar o Campeonato Paulista Sub-20. Que bacana. Mesmo assim, toda essa dificuldade, mesmo sem o campo, né? Mas o trabalho a gente se desenvolve. Trabalhando com o senhor, as técnicas que desenvolveu e que a gente consegue trabalhar o futebol mesmo dentro de uma sala. Eu digo isso é uma coisa que no primeiro curso do profissionalizante de treinador de futebol aqui do estado do Rio Grande do Sul, no primeiro dia de aula eu falei isso. Futebol se aprende numa sala também. Numa sala. E no último dia de curso eu me recordo que foi até o Batista, que jogou, foi tricampeão pelo Internacional, campeão brasileiro, e duas Copas do Mundo também. O Batista levantou a mão lá no fundo, que ele sentava nas últimas fileiras, né? Sim. E ele levantou a mão e falou, foi uma coisa muito gratificante. Ele pegou e me disse assim: professor, eu só queria falar que hoje eu entendo que realmente se aprende futebol também numa sala de aula, né? Então, essa sua observação, ela tem para mim ela é muito gratificante, porque é muito fácil a gente encontra situações que muitas vezes a gente não tem isso, não tem aquilo, não tem campo, a bola não é boa, não sei o quê, ou seja, tudo é desculpa para não se fazer. Para não se fazer. E eu sou da seguinte opinião: quem não quer, acha 1001 motivos para não fazer. Para não fazer. Acha 1002 motivos para fazer. Quando pensam que a gente desistiu, a gente está fazendo de novo. Mas e é muito importante essa técnica. As técnicas, às vezes a gente vê, eu ouço às vezes jogadores, né? O campo era muito ruim, por isso que nós tivemos um desempenho, o clube não foi. Eu fico pensando, mas se estava ruim só de um lado, se estava só de um lado do campo, teve uma hora que inverteu o jogo, né?
É verdade, é verdade. Não, jogar só do lado só, então existe, porque a bola rola em qualquer lugar, a bola rola no paralelepípedo, ela rola em cima da brita, ela rola em qualquer lugar, desde que se saiba como tocar nela, né? Vou lhe botar numa saia justa, posso? Pode, vamos ver se eu souber. É um bate-papo, sem resenha, porque é sério, né? É sério. Mas é interessante isso. Opinião, tá? Vou perguntar a sua opinião. Um campo não tão bom para a prática do futebol profissional, né? O senhor tem evidência também no futebol profissional, não? E eu lhe faço a seguinte pergunta, a sua opinião. Quem é que é favorecido num jogo de campeonato profissional, sim, um campo não tão bom? Aquele jogador mais técnico ou aquele jogador menos técnico? Lhe botei numa saia justa agora, hein? Eu acredito que seja o jogador mais técnico, desde que a técnica dele seja desenvolvida para ele ter captado o entendimento técnico em vários terrenos. Ele não pode ter um jogador técnico que ter jogado sempre uma comparação no estádio, no tapete ali, no campo principal do Grêmio, no Maracanã. Não, ele não vai. Mas se ele tem a técnica mesmo, se ele for desenvolvida a técnica, ele vai conseguir jogar no campo ruim. Tá? Se ele for técnico mesmo. Né? Se souber a técnica. Esse é o meu modo de pensar dessa forma. Não sei se estou certo, mas o que eu já vi com a experiência, a vivência que eu tenho, que é aquele que tem a técnica, ele consegue achar uma forma de desenvolver seu futebol, seja qual terreno for. Muito boa a sua resposta, gostei. Essa é a sua verdade. E aqui no programa onde a gente se prontifica a falar as mais variadas verdades que o futebol apresenta a cada dia, é muito importante essa sua opinião. Aliás, todas as opiniões são importantes. As opiniões são importantes. Senhor? Todas as opiniões são importantes, né, professor? É verdade, é verdade. E eu vou só falar algo que me veio à cabeça agora. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Alcindo Marta de Freitas, o Bugre, centroavante do Grêmio Futebol Porto Alegrense durante muitos anos, jogou no Santos, jogou na Seleção Brasileira, Copa do Mundo de 66, com Pelé e companhia, né? E bota companhia nisso, né? Acompanhado, né? Tostão nós trabalhamos 4 anos juntos no Grêmio, né? Nas escolinhas de futebol do Grêmio. E certa vez eu fui até o apartamento dele, nós nos dávamos muito bem, já faleceu o professor Alcindo, grande centroavante, grande pessoa, e ele estava me mostrando fotos quando ele participou da Copa do Mundo de 66, né? E o Brasil havia sido bicampeão em 62, 66 era o grande favorito, e não conseguiu fazer uma boa campanha, aconteceram um monte de coisas, o Pelé acabou saindo lesionado num jogo, e depois o Brasil em 70 foi tricampeão mundial, né? E ele estava me mostrando umas fotografias ainda em preto e branco, né? E tinha uma foto dele e do Pelé fazendo o exercícios de ativação, né? E ele me mostrando assim, olha aqui o Pelé, com o abrigo da CBD, né? O escudo da CBD no peito, né? Sim. E o Pelé fazendo elevação dos braços e rasgado a parte de cima do agasalho, né? E ele falou assim, olha aí, ó. Tava ele e o Pelé na foto fazendo, o pessoal pegou os dois assim, né? Mas sim, pegou de ângulo assim e deu para perceber o rasgo, né? O agasalho. E aí ele falou assim, olha aqui, ó, o Pelé com toda a humildade dele, Pelé, né? Pelé.
fazendo exercício, né, físicos, né, na Copa do Mundo, nos treinamentos, já durante a Copa do Mundo, a foto foi tirada, né, e o agasalho rasgado, né, com o símbolo da CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, ou de Desporto, né, não me recordo. E ele fala assim, o Pelé. E hoje o pessoal se preocupa tanto, sabe, com a bijuteria, digamos assim. A bijuteria, né? E não que ela não seja bacana, é bacana. Bacana, claro que é bacana. Fica alinhado. Né? Se alguém quiser patrocinar o programa, aqui estamos abertos a todas as marcas que queiram. Né? Mas eu quero dizer que a essência não pode ser perdida. Não pode. Não pode. A essência não pode ser perdida jamais. No momento que se troca a essência pela bijuteria, aí já era, né? Já era. Aí nós entramos numa situação que o futebol sem resenha, para falar a verdade, que eu fico às vezes muito preocupado e às vezes até me dá sono, quando mesmo às vezes os jogadores renomados, o fulano a bola caiu pela direita, ele entrou pela direita ali, não é a dele, mas é jogador profissional ou é o quê? Porque, por exemplo, claro, eu não fui um mestre de futebol, senão eu estava mas com as pessoas que eu aprendi a jogar, quer dizer, a pessoa aprendia a jogar por setores. Para o cara ser meia, ele tinha que trabalhar por setores. Ele trabalhava na lateral esquerda, lateral direita, aí ele fazia volância, ele ia de ponta, ele caía lapidando, e aí depois ele trabalhava no meio, na meia, porque o meia ele vai estar em todos os lugares do campo, como é que ele só consegue jogar de uma forma só? No meio, qualquer jogador. Só parar o jogo. Parabéns. Quem sabe, sabe. É isso aí. O treinador vai dizer, não, parar o jogo, anula o jogo aqui, para o meu campo, meu time está todo desarrumado, o que da direita está na esquerda. Então, vou botar lá agora, para seguir o jogo. Exatamente. O senhor agora, o senhor tocou num ponto que é o como é que eu costumo dizer assim? Tá me faltando a palavra. O que tá. Me faltou a palavra. Me deu agora. Me faltou a palavra. Um parte da deficiência técnica. Eu acho que seria isso. Não. Em relação às funções. Né? As funções, né? Em relação. Então, tipo. Eu sou lateral, eu sou meio-campo, eu sou zagueiro. Ou seja, e parece que, então, se a bola cai em determinado local e o jogador, por circunstâncias do jogo, está ali, ele diz: para, que tem que vir um jogador que cai por aqui. Né? Parou. Tá tudo errado. A bola caiu na direita e eu só tenho jogador da esquerda aqui. Então, vamos parar aí. Para o jogo, sai de novo. Ou o cara congela, né? O cara congela. A bola não é minha porque eu tô do lado que não é o meu, né? É complicado, né? E é difícil a gente achar hoje em dia. Sabe por que não achamos? Claro que não encontram esses jogadores, porque não são mais construídos. Esses jogadores eram construídos na várzea. Era na várzea que eles pegavam lá os jovens desde lá e aprendiam a jogar. Então hoje em dia não tem mais isso. Às vezes o cara pula etapas e chega lá e pronto, né? Deu bem, deu certo. Exatamente. Me lembrei o que eu queria dizer. Especificidade. Isso. Né? Ou seja, nós caímos numa situação das várias tentativas de evolução do futebol, e uma delas foi do jogador específico, né? E o senhor, nós trabalhamos juntos em equipes profissionais, e o senhor sabe que a minha visão é de exatamente o contrário, né? A não especificidade. É o contrário. O centroavante tem que saber chegar na área e concluir. O zagueiro tem que saber. Não existe. Então, quando nós nos encontramos, ali fomos trabalhar, eu tipo, puxa, aí começamos a trabalhar. Eu trabalho, pô, caiu do céu, poxa, para nós fazermos o trabalho da forma que a gente acredita, que a gente viu, né?
Aí umas coisas, né, simples, aí a gente vê, às vezes a gente encontra um jogador, que tem muitos jogadores por aí, a gente vê falando, eu tive base em tal clube, joguei aqui, joguei lá, e às vezes a bola vem e ali ele não vai, né? Ele vai para esse lado, não, sabe que eu sou tal coisa, o cara fica, pô, mas o cara é profissional, né? Outra saia justa. Agora, por isso que é bacana esse bate-papo assim, e com seriedade. Uma outra saia justa. Na sua opinião, isso é uma opinião... Por exemplo, aquele menino ou aquela menina, porque hoje o futebol feminino está em alta. Está muito, muito forte. Eles... tem muitos que chegam, mesmo nos projetos sociais, e dizem: eu sou centro médio, sou o primeiro volante, sou o segundo volante, sou atacante pelo lado esquerdo. Existem ainda muitos meninos e muitas meninas que chegam e por eles mesmos dizem isso? Ou o senhor percebe que outras pessoas dizem para eles isso? Eu percebo que há influência. Muitas pessoas influenciam eles a ser aquilo. Às vezes eles já vêm do outro projeto, o trabalho vem do projeto ali, mas transito em outro projeto lá. E lá a pessoa tem entendimento, não, tu é meia e pronto, tu vai jogar de meia, porque... E às vezes o jovem, a criança nem é meia. Às vezes ele é um bom atacante ou às vezes um bom zagueiro. Bom, sabe? Que é bom, zagueiro bom, sabe sair jogando, sabe? Que joga perfeitamente naquela... E ele está deslocado. Com nós aconteceu, lembra, professor? Eu ia falar nisso. O senhor lembra a nossa dificuldade do centroavante? Lembro. E sabe onde é que nós fomos achar um centroavante que eu lhe falei? O volante. Volante, né? Volante. Ele avançou, disse, não, eu sou volante. Ele chegou e disse para nós, não, eu sou volante toda a vida. Não, tu vai jogar. Não, eu sou volante. Começou a dizer, não, tu sabe fazer, foi ali. Solucionou o nosso problema. Solucionou o nosso problema. Né? Então, tem que procurar ter a visão, né? A visão, o futebol. Futebol é muito difícil, né? É difícil de chegar lá, é muito difícil, mas a gente tenta ajudar no que pode, né? Ali tentar melhorar, ou quando levo, assim, quando eu levo um amistoso, você tem que levar o time mais ou menos ajeitadinho, né? Uhum. Tem que levar mais ou menos ajeitadinho, né? Para eles já ter comprado a ideia, né? Para eles comprar a ideia e entender, porque se eu estou trabalhando num clube, assim, eu trabalhando no meu projeto, eu sempre digo para eles, a bola pode rolar em 2 minutos, tu pode estar sentado aqui comigo. É bem assim mesmo. Só tu não faz. Porque a gente está trabalhando o tempo todo isso aqui, tu sabe, tu vem fazendo todo o tempo hoje. Tu não vai inventar moda. Tá? Se tu não quiser vir sentar aqui atrás comigo. Então é isso que o cara sabe. Então, aí o cara diz, não, fulano é dono do time, ele faz o que ele quiser. Então, aí por isso que aí vira uma bagunça, né? Não pode deixar. Aí depois, no fim, como os jogos, os amistosos que nós fizemos, e os campeonatos que eu passei, eles vêm, me abraçam, obrigado, professor, obrigado, professor. Eu entrei aqui pensando, esses caras são muito melhores do que nós, e o senhor vinha dizendo, fazendo isso, isso e aquilo. Aí foi dando certo, tudo que o senhor estava dizendo, foi passando os minutos, foi dando certo, e o senhor dizendo, mantém o que eu disse, mantém o que eu disse. Então é importante isso, né? É bom, né? É uma coisa gratificante. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de lhe agradecer de coração, né? Todo esse amor, esse carinho que o senhor dedica às crianças, aos jovens nesse seu projeto. E gostaria que o senhor desse as suas palavras finais e os agradecimentos que o senhor queira fazer, que o senhor comente sobre o seu projeto, sobre as pessoas que estão ajudando o seu projeto, né? Mais uma vez aqui agradeço ao prefeito da Balneário Pinhal, aqui do estado do Rio Grande do Sul, que acolheu o projeto, né? Então, deixo o senhor à vontade para as suas palavras no final desse programa. Por gentileza, professor Santana. Primeiramente, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de nós podermos bater esse papo aqui sobre o futebol e lhe dizer
da grande admiração que eu tenho por seu trabalho, por tudo que o senhor desenvolve, tudo que o senhor sempre colocou no futebol e até hoje está sendo usado aí e tem muito a oferecer ainda. Então, eu sou grato por o senhor ter passado no meu caminho e nós ter feito essa caminhada aí. E quem sabe um dia teremos oportunidade de continuar, dar seguimento nesse nosso trabalho. E o seu programa é muito importante, interessante, com certeza vai ser um sucesso, já é na rede social aí. Então, muito obrigado a todos, e eu quero agradecer também ao prefeito César Furini pela oportunidade que veio me dar aqui para implantar esse projeto junto à prefeitura, trabalhar junto com os demais colegas aí, treinadores de futebol da cidade. Então, eu quero agradecer e desejar um forte abraço e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e que Deus abençoe a todos, e continuamos sempre na luta, sempre no trabalho. Não podemos parar. Forte abraço, professor. Um grande abraço, professor Santana. Muito obrigado. Espero que nos encontremos em breve, numa nova entrevista, ou trabalhando juntos, né? E fica aqui, mais uma vez, onde a gente está no futebol, canal Futebol Sem Resenha, onde as verdades mais variadas estão colocadas, né? As múltiplas verdades do futebol, e a gente continua fazendo e tocando futebol sem resenha. Assim, a gente segue com bom humor, mas com seriedade, dedicação, e com pessoas como o professor Santana, que dedicam a sua vida em prol das crianças e dos adolescentes, para que eles, através do instrumento que é o futebol, consigam uma melhora na sua vida pessoal e a sua vida também profissional, porque muitos deles conseguem entrar no meio do futebol profissional, e que eles tenham também muitas vitórias pessoais e profissionais. O meu muito obrigado, professor, e eu solicito aos amigos e amigas que estão nos assistindo que, por favor, se inscrevam no canal, deem esse apoio para que a gente consiga crescer um pouquinho, nosso canal consiga crescer, se desenvolver e ajudar e levar a mais pessoas a várias visões do futebol, né? Ou seja, futebol com várias verdades, né? E nós aqui, Futebol Sem Resenha, agradece. Eu peço a contribuição no Pix, se for qualquer valor nos ajuda, né? Peço que compartilhem junto às suas redes sociais, que divulguem o canal, façam os seus comentários, as suas perguntas. Surgindo perguntas, a gente vai responder à medida do possível, né? E eu queria aqui deixar o meu abraço a um inscrito, né? É um menino que eu conheci vendo no Instagram, que ele é goleiro, né? É o Flávio Gabriel. E ele tem o Instagram dele, goleiro com TDAH, né? E no Instagram, @goleiro com TDAH, e mandar um abraço para ele, para a família dele, né, desse jovem, e agradecer que ele é um dos nossos inscritos aqui no programa, e que eu peço também que outras pessoas se inscrevam e, à medida do possível, possam colaborar divulgando o nosso trabalho. Mais uma vez, agradeço, professor Santana, a sua disponibilidade, o seu carinho para com todos, né? Uma pessoa gentil, uma pessoa extremamente simpática, de uma inteligência muitíssimo grande, de um coração enorme. Um grande abraço, professor Santana. E essa foi a nossa verdade de hoje. Um abraço a todos e meu muito obrigado, professor. Forte abraço, professor. Que assim seja. Que assim seja, em nome de Jesus. Um abração. Tchau. Tchau, pessoal.